para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. E terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Senhor. Podem se assentar, por favor. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração nesta noite e exorta-nos a sermos verdadeiros cristãos, a fazermos não por fazer as coisas de Deus, mas por amor, a cumprir a nossa missão. Que missão é essa, diácono? A missão de todo batizado, para ser melhor, para esclarecer melhor, a tríplice missão sacerdotal, profética e régia. Gente, é difícil de entender, mas muitos de nós cristãos não temos consciência da tríplice missão. E é básico na nossa fé. Tem cristão que não quer falar de Deus, que não quer falar da palavra de Deus. Então você não está cumprindo a missão profética. Ser arauto. Ah, mas é do diácono, é do padre, é do bispo, é do ministro. Não, você não é batizado, não é batizada. Então, a igreja é por excelência missionária. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A missão foi dada aos apóstolos, aos discípulos, e hoje a igreja cumpre. A igreja é o depósito da fé. A igreja também somos cada um de nós. Muito bem. Nós vimos na primeira leitura o príncipe de Tiro querendo tomar o poder de Deus. Olha só a soberba. Querendo ser Deus, igual a Deus. Nos lembra um pecado lá do começo de Gênesis, não lembra? Onde Adão e Eva foram tentados a querer se igualar a Deus. É o mesmo pecado da soberba. Veja a arrogância do homem, da criatura, em pensar se igualar a Deus. Mas, gente,
nós temos que refletir a nossa condição de filhos e filhas de Deus. A cada oportunidade, a cada dia, diariamente, nos colocando, a exemplo de Nossa Senhora, como serva, como servo de Deus. E o servo é aquele que obedece, é aquele que, de certa forma, ele é um escravo. Não tem os escravos de Nossa Senhora? Quem é escravo de Nossa Senhora? Levanta a mão. A consagração nos dá a explicação de ser escravo. Não no sentido humano de perder a sua liberdade, mas no sentido de obedecer a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Esse é o servo. Essa é a certeza de ser livre. Essa é a certeza e a convicção de entrar no reino de Deus. O profeta não é só o padre. O padre, por excelência, pelo munus sacerdotal, ele tem o poder de consagrar o pão e o vinho, de ofertar as nossas intenções, as nossas ofertas, os nossos pedidos a Deus. Mas cada um de nós, que não somos sacerdotes por excelência, exercemos o sacerdócio comum. E qual é o maior bem que Deus nos deu? A vida. A vida, o maior dom que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Esse é o maior dom. E quando eu oferto a minha vida a Deus, eu estou dizendo a Ele: Senhor, eu confio na Tua palavra, eu confio na Sua providência, na Sua misericórdia, eu confio no Seu amor. Mas muitas das vezes, nós queremos ser como deuses. Como Adão e Eva, na sua arrogância, como o príncipe lá de Tiro, na primeira leitura. A gente quer fazer o que Deus faz. Muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus na minha vida. Olha só a arrogância. Porque eu acredito não em Deus, mas nas minhas forças. Olha aí a derrota total. Olha aí a morte súbita. Confiar nas minhas forças é se entregar à derrota total, à morte. É querer ser Deus. Então vejam bem, mais uma vez o Evangelho nos fala sobre o rico, a situação do rico. Porém, é importante ficar claro para nós que a riqueza ou a pobreza não é condição para a salvação. Aí eu só vou ser salvo se eu for rico ou se eu for pobre. Não, isso não é ensinamento da igreja. Não está escrito isso no catecismo da Igreja Católica.
mas é justamente cumprir os mandamentos. Lembra lá do jovem rico no evangelho de ontem? Hoje nós temos um complemento, né, do evangelho de ontem. E Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, está escrito: bem-aventurados pobres de coração, de espírito, porque deles será o reino de Deus, porque herdarão o reino de Deus. O que impede então, senão as consequências dos nossos pecados e também as feridas que nós, no peregrinar das nossas vidas, nós somos feridos. E muitas vezes não buscamos o perdão, não buscamos a cura, não buscamos a libertação. Então vejam bem, São João da Cruz, ele disse que a gente poderia resumir em 3 as raízes do pecado. Que são as grandes idolatrias do mundo: o poder, o prazer e o dinheiro. Poder, prazer e o dinheiro. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Eu não posso servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Então o que me afasta de Deus é a idolatria, é o apego, é, ao invés da criatura administrar os bens que Deus lhe confiou, ele se torna um escravo desses bens. E a gente viu uma condição aqui no Evangelho: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então vejam só, aonde está o sentido da felicidade? As bem-aventuranças, a gente poderia traduzir por felizes. E muitas vezes a gente acha contraditório, não é? Com a realidade do mundo, né? Felizes os que choram, né? Felizes os pobres de espírito, né? E assim por diante. Os que buscam justiça. Dá como que uma contradição. Mas a palavra de Deus vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para quem? Para o mundo. Alguém aqui já foi chamado de beato, beata? Porque vem na igreja, porque vem no grupo de oração, porque vem na pastoral, porque reza as 1000 ave-marias, porque faz jejum, e assim por diante. Então, é a sabedoria de Deus, a outra é a loucura do mundo, a sabedoria do homem. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tem que saber escolher
cantava Padre Zezinho, né? Deuteronômio. Se escolhe matar, também morrerá. Se escolhe viver, também viverá. Então viva e deixa viver. Olha a sabedoria. Muitas vezes nós falamos que queremos justiça. Não é isso? Mas a gente percebe que em algumas situações, ou em várias situações, por trás da justiça está a vingança. Olha só como é bem próximo, não é? Será que eu quero justiça ou quero vingar daquele miserável? Já pensaram nisso? Eu quero justiça, mas será que eu quero mesmo ou eu quero vingança? Olho por olho, dente por dente. Né? Como está na lei de Talião, no Antigo Testamento. Jesus disse o quê? Quem não ama, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Aquele que ama os que vos amam, que grande coisa faz? O amor verdadeiro é aquele que ultrapassa as barreiras da arrogância, do orgulho, da divisão, da prepotência. Diácono, não é fácil não, viu? Não é fácil seguir não, a palavra de Deus, né? E quem disse que seria fácil? Jesus? Não. Ele passou pelo Calvário. Não passou? Porque eu e você, meros mortais, não poderíamos passar pelo Calvário, pela provação, pela dificuldade. A questão é o ponto de vista, é a sabedoria, é o discernimento. São os dons que Deus nos deu também para que a gente possa administrar os bens, as coisas que cada um de nós passamos durante a nossa vida. Às vezes, se tem um problema conjugal, é mais fácil separar. Não é assim que acontece? Na maioria das vezes? Não vou perdoar. Não foi eu que traí. E assim por diante. Então o amor, ele precisa realmente, quando nós não sabemos ou não queremos nos aproximar de determinadas pessoas, é o inimigo que está colocando essas barreiras no meu coração e impedindo que eu, através de uma cura interior, através da amorização, que é justamente abrir o coração, pedir perdão, reconhecer que o outro é falho, me colocar no lugar do irmão. Muito bem. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça nesta caminhada, nessa peregrinação. Que possamos ir além das aparências. E só o amor de Deus vai nos dar esse poder de ver o coração, de perceber a alma, de perceber além das aparências, não ficar só ali no que eu vejo com meus olhos, mas eu preciso dar um passo a mais,
O jovem rico precisava dar um passo a mais. Mas ele preferiu as riquezas. Essa é a diferença. Muitas vezes nós estamos estagnados, esmorecidos, e precisamos dar um passo a mais, um passo além. Quem está acordando aqui 4 horas da manhã? Levante a mão. Realizando aí a quaresma de São Miguel. É fácil? Fala para o irmão, isso é fácil ou difícil? Acordar todo dia 4 horas, não é? É mais fácil acordar às 7, né? 8, 9, 10. Como diz o meu capelão, o Padre Fernando, estourar o colchão de tanto dormir. Mas eu preciso dar um passo a mais, eu preciso ir além das minhas orações cotidianas. E muitas pessoas estão diante do impossível. E o impossível, para mim, Deus pode realizar. Não é assim? Agora, é preciso um esforço pessoal, uma decisão, uma adesão. É preciso que você acredite nesse Deus do impossível. Para mim, para os homens, para o mundo, não é? Quem tem inimigo aqui, levanta a mão. O demônio é seu inimigo? O primeiro deles. O mundo. Jesus disse que o mundo jaz do maligno. E qual é o inimigo mais implacável, seu e meu? Será que é a minha vontade? A minha vontade que está na horizontal, se convergir para a vontade de Deus na vertical? Nadar contra a correnteza? Olha a sabedoria de Deus. Então eu preciso me contrariar, porque a minha vontade é humana, né? Nós somos seres humanos, natureza humana, pecadora. Eu nasci na culpa, minha mãe me concebeu na culpa. Fiquemos de pé. Coloque a mão no seu coração. Abaixe a sua fronte. E vai conversando com Deus nesse momento. Em primeiro lugar, agradecendo pela oportunidade de estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra que me encoraja, que me transforma, que me faz ser um homem, uma mulher nova. Que me mostra que eu preciso ser aquele fiel, aquela fiel, servidor, servidora, a exemplo de Nossa Senhora. Ela que não fez das dificuldades uma muralha da China, intransponível, porque ela acreditou, porque ela é virtuosa, porque ela é mãe do meu Senhor, porque ela acordava de madrugada também, para agradecer a Deus, para se colocar como serva de Deus, como intercessora. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou digno, mas eu necessito, Senhor, da Tua força.
sem a tua palavra, Senhor, sem a tua Eucaristia, eu não vou além. Eu não consigo dar um passo à frente. As coisas não estão dando certo. Os negócios estão cada vez mais difíceis. Aquele processo na justiça parece que não anda. A cura do meu pai, do meu filho, do meu irmão, parece que não está acontecendo. Mas eu quero, Senhor, a partir desta noite, acreditar, confiar cada vez mais, Senhor, no teu poder, pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus inigualável, o Senhor é um Deus que nos transforma, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que vem ao meu coração e bate na porta. E se eu abrir, o Senhor ceará comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por me escolher, por confiar, Senhor, as missões, por acreditar em mim, Senhor, mesmo que eu esteja lá no chão, largado, jogado, mas o Senhor acredita. O Senhor acreditou, ó Pai, a partir daquele momento em que eu fui concebido no ventre da minha mãe. O Senhor sempre acreditou. E eu quero, ó Pai, como Nossa Senhora, dizer meu sim, com convicção, sem olhar para trás, sem ficar resmungando. Às vezes, ao invés de ser proativo, de me colocar no lugar das pessoas, de perdoar, é mais fácil resmungar, reclamar, ficar olhando o defeito do outro, da outra. Ó Jesus, eis-me aqui, Senhor. Quero pedir, ó Pai, por intermédio de vossa e nossa Mãe Maria Santíssima, a humildade para reconhecer, Senhor, que eu sou pequeno, para reconhecer, Senhor, que eu não consigo dar um passo à frente, que eu não consigo superar, que eu não consigo às vezes fazer da dificuldade, da provação, uma escada que me eleva a Ti, Senhor, cada vez mais, e fico ali parado, estagnado, como água podre. Vem, Senhor Jesus, vem fazer todas as coisas na minha vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar